A paz do Senhor seja com todos. Gratidão, gente. Segunda-feira, né? 7 de março e aí começamos, né? Finalmente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. A maioria estava de férias, né? Tiraram recesso, tiraram uns dias de descanso. O meu foi só trabalho, graças a Deus deu tudo certo. E voltamos hoje ativa, né, gente? Então, dando continuidade ao livrinho de Billy Graham. Hoje, 7 de março, ele deixou para nós o que, gente? Olha a coincidência. Será? Romanos 10, versículo 8. Ontem nós vimos 9, hoje o 8. Como eu li o capítulo inteiro ontem, né? Eu acho injusto ser repetitiva hoje, lendo o capítulo todo de novo, até porque eu acho que de um dia para o outro, assim, não terá um entendimento tão diferente do que nós já tivemos ontem. Então, aqui ele, né, vou ler da maneira como ele separou o versículo, e aqui diz assim: a palavra está perto de ti. Pausa. A palavra da fé que pregamos. Então, aqui está te pedindo alguns momentos para pensar. A palavra está perto de ti. A palavra da fé que pregamos. E aí, eu gostaria de estar lendo, né, nesse livrinho maravilhoso. Isabel. Gente, editoras aí, por favor, voltem a editar esse livrinho, porque ler no Kindle é muito difícil para mim e com certeza é difícil para algumas pessoas. E é tão bom a gente pegar no livrinho, sabe? Eu já ia cometendo o erro de dar esse aqui e aí depois é quase impossível de achar outro, a não ser alguém que, né, que ganhou, não leu. Aí pega e vende, troca, eu não sei como é que funciona na Amazon. E eu tive a sorte de conseguir, né, esse aqui, graças a Deus, o papai ajudou. E eu gostaria de estar lendo aqui em um dos capítulos que ela separou, que o título é assim: Não se esqueça de onde saiu. E ela separa no Salmo 113, versículos 7 e 8. E aí, eu gostaria de aproveitar o momento para ler, né, o Salmo 113 de Spurgeon com o comentário dele, que ele deixou para nós, tá, gente? Então, primeiro eu vou ler o Salmo. Spurgeon deixou do versículo 5 ao 9, então a gente vai passar pelo 7 e 8, que a Isabel separou. Gente, desculpa, tá tudo no improviso aqui. Senhor, peraí, me ajuda. Calma, gente, né? Bem ao vivo, né? Vocês estão notando, né? Que tá tudo bem ao vivo aqui. Calma. Opa. Tá, acho que agora foi, hein? Foi. Tudo no improviso, sem ter noção. E aí, o Salmo 113, do 5 ao 9, diz assim: Quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas? Uma pergunta. Quem se compara? Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Vocês têm dúvida? Quantas pessoas nós conhecemos que viviam em estado de mendigância e hoje, para a honra e glória do Senhor, são pessoas dignas e retas, vivendo suas vidas, né? Progrediram e vivem abençoadas pelo Senhor. Coloca-os entre os príncipes de seu povo. Dá uma família à mulher estéril e a torna uma mãe feliz. Louvado seja o Senhor. E aí o comentário de Spurgeon diz assim: nenhuma das metáforas e imagens pelas quais o Senhor é apresentado nas Escrituras pode nos dar uma ideia completa dele. Sua plena semelhança não é suportada por coisa alguma na terra ou no céu. Somente em Jesus a divindade é vista, por isso, sem hesitar, ele declarou: quem me vê,
vê o Pai, que mora nas alturas, na altura de sua morada. Ninguém pode ser como ele, seu trono todo, o seu caráter, sua pessoa, seu ser, tudo que se relaciona a ele é elevado e infinitamente majestoso, de modo que ninguém pode ser comparado a ele. Sua mente serena habita na condição mais elevada. Ele nunca é desonrado, nem se inclina para uma condição inferior. A pura santidade e absoluta perfeição do seu caráter. Diz-se que seus santos habitam no alto e nisso são reflexo da sua glória. Mas quanto a si mesmo, a altura de sua morada supera o pensamento. A gente não tem capacidade de alcançar, gente. Vocês têm noção? Não, né? Nem eu. E ele se eleva muito acima do mais exaltado de seu povo glorificado. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus e sua grande majestade. E aí vamos ver como é que a Isabel deixou aqui, sabe, assim, divinamente escrito, gente. É uma inspiração que só pode ter vindo do alto. Eu espero que vocês recebam como eu recebi no meu coração. O cristão que saiu do pó, da lama, estava no sentido figurado, assentado com os porcos. Mas o filho, ao voltar para o pai, recebe de volta a dignidade e ele faz o filho pródigo se assentar com os príncipes. O pai é rei e agora o filho se torna príncipe. Mas cuidado, é preciso vigiar para não ter saudades do passado sem Deus. Pode acontecer com alguns cristãos, depois de certo tempo, de se esquecerem de onde saíram. Um dos motivos é o fato de não mortificarmos as obras da carne. A carne grita, mas você precisa exercer autoridade sobre ela. O pecado parece atrativo. Muitos acham que não tem nada demais. Outros se desculpam dizendo, ora, todo mundo faz. Tem gente que está fazendo as coisas e pensa que Deus não está vendo. Opa! Fique alerta. O pecado não pode dominá-lo. Se você der vazão à vontade da carne, volta para o monturo, volta para o estado anterior, volta para, sabe, a sua pior fase. Creia, você está debaixo da graça, uma graça que derrama sobre você tudo o que você precisa: amor, consolo, paciência, amor, consolo, paciência, longanimidade. Sabe, a graça vai derramando sobre você tudo o que você precisa. Em Romanos 6, versículo 14, lê-se: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas está mais debaixo da graça. Então não tem lei mais para quem está em Cristo Jesus. Tem graça. Estamos vivendo o tempo da graça. A graça derramada na cruz do Calvário. A graça de quando Jesus foi para o Pai, deixou o Espírito Santo entre nós para nos fortalecer, nos ensinar a ser nosso amigo, conviver conosco todos os dias. Você é de Deus e tem domínio sobre os seus desejos, entregando-os a Jesus. Você sozinho não tem, mas em Jesus você tem todo o poder que você precisa. É o que diz primeira carta João 3,8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo em sua vida. Ele é nosso advogado. Em primeira carta João 2, versículo 1, lemos: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo, o justo. Então você pode pensar aí agora, mas Mônica, você não imagina o que eu fiz. E nem preciso. Se arrepende, reconhece que está errado, reconhece que não deveria ter feito, reconhece que deveria ter feito diferente, se arrepende, conversa com Deus. Ele te ama incondicionalmente, vai derramar a graça sobre você, pede força ao Senhor para te tirar deste momento de aflição, de agonia, de pecado, de tristeza, de solidão às vezes, né? E o Senhor será contigo. A graça é para todos que querem. Se você não quiser, ainda que Jesus esteja derramando a graça, não vai fazer diferença para você. Continuando. O problema é o pecado rotineiro, de estimação. Este você precisa confessar. Livre-se das ciladas, fechando as brechas. O pecado eventual, aquele que cometemos sem querer ou porque ainda estamos no processo, também precisa ser identificado e confessado. Quando você está disposto a fazer a vontade de Deus, mas cai, Ele perdoa. Quando você está disposto a fazer a vontade de Deus, mas cai, Ele perdoa. E tem um monte de gente sofrendo muito, se matando, escolhendo morrer. Porque essa parte de que você está disposto a fazer a vontade de Deus, mas cai e Ele te perdoa, ninguém está contando. A pessoa não está sendo sincera com você, de colocar o Espírito perdoador de Deus dentro de você, de te ensinar a verdade do Senhor. Né? Quer falar só de consequência, gente. A Bíblia inteira diz que somos anunciadores de boas novas. Quer falar de coisa ruim? Não posso. O que não podemos é cair na cilada de pecar e confessar, sem nos constrangermos verdadeiramente. Precisamos nos arrepender, o que é diferente de ter remorso. Judas sentiu remorso e se enforcou. Então, eu vou dar uma pausa aqui. Por que Judas se enforcou, Mônica? Por que Jesus não perdoou Judas, Mônica? Porque Judas se autocondenou. Ele não achou que Jesus era capaz de perdoá-lo porque ele não se perdoava. Porque ele estava se condenando. Foi por isso que ele se enforcou. Ninguém estava falando nada com Judas. Ninguém tinha chegado perto de Judas para falar nada ainda. Ele nem deixou que as pessoas tivessem a oportunidade de acusá-lo. Ele mesmo já estava se acusando, se autocondenando e simplesmente nem olhou para Jesus, para que Jesus o pudesse perdoar. Mas Mônica fazia parte da história, sim, mas ele tinha a opção de escolher se arrepender. Aliás, ele teve a opção até de escolher não ser ele, né, gente? Porque o fato dele estar entre os 12, Deus saber já que ele ia cair e que ele seria o traidor, mas cadê o livre-arbítrio dele que ele não usou? Ele, não, peraí, somos 12, escolhe outro, eu não vou não. Eu traí o meu Senhor? Não, eu não. Escolhe outro. Mas não, gente. Ele simplesmente ficou cego, andando com Jesus, ouvindo Jesus, vendo milagres, simplesmente escolheu o quê? Não acreditar. Talvez seja isso que você está fazendo aí hoje, né? Escolhendo não acreditar. Escolhendo não acreditar que Jesus pode mudar a tua história. Escolhendo não acreditar que Jesus pode perdoar seus pecados. Continuando. Judas sentiu remorso e se enforcou. Pedro se arrependeu e continuou. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Foi escolhido, apesar de ter traído Jesus, foi escolhido como levanta
Pedro, tu é o responsável de abrir as igrejas. As igrejas começarão por ti, Pedro, porque teu nome significa pedra. Você representa a rocha. Você vai começar as igrejas. Você, Pedro, é o responsável de apacentar as minhas ovelhas. E Pedro não traiu Jesus, gente? Judas traiu Jesus? Pedro traiu Jesus. A diferença de comportamento, a diferença de atitude fez Pedro ser o patrono das igrejas. Fez Pedro receber o Pentecostes. Um Pentecostes jamais visto. Peça ao Espírito Santo para que o leve ao constrangimento. Reconheça seu pecado assim como fez Davi quando confrontado pelo profeta Natã. 2 Samuel 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: O Senhor perdoou o teu pecado. Não morrerás. Viu a diferença? Judas se enforcou. Davi reconheceu que errou. E a palavra de Deus respondeu: Não morrerás. Não procure justificativas, não aponte para outra pessoa desculpando-se porque foi induzida ao pecado, colocando a culpa nos outros. Deus quer que tenhamos responsabilidade sobre os nossos atos. O que Ele deseja de nós é um coração quebrantado e contrito, gente. Cadê esse coração orgulhoso, vaidoso? Deus não gosta disso, não. Esse coração orgulhoso e vaidoso pertence a quem? A Satanás, não é de Deus. E ele não desprezará. Salmo 51, versículo 17. O pecado nos afasta de Deus e não queira ficar longe do Pai. Entregue-se todos os dias examinando seus atos e permaneça sentado com os príncipes do seu povo aqui na terra. E já pela fé também nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E não se esqueça de quem você é em Cristo. Não se esqueça. Não se esqueça de quem Jesus te chamou para ser. E aí o comentário de Billy Graham diz assim: Jesus disse que a grande alegria é o reconhecer a miséria espiritual, pois é isso que leva a receber Deus em nosso coração. A Bíblia nos ensina que a alma tem uma doença, e é ela que causa todos os problemas e aflições que há neste mundo. É esta doença que causa as provações, lutas e adversidades em sua vida. E o nome dela é uma palavra tão feia que não gostamos de usá-la. Ela se chama pecado. Todos nós somos orgulhosos e não gostamos de reconhecer que erramos ou falhamos. Gente, graças a Deus, não querendo ser melhor do que ninguém. Mas eu vivi uma vida e eu convivi com situações que o orgulho, graças a Deus, nunca me pertenceu. Nunca. Não tive condição de ser orgulhosa. E em nome de Jesus, nunca quero ser. Quero continuar assim, Senhor. Ai, ai. Então, se todos nós, vocês me perdoem, eu vou ler do jeito que está escrito, mas eu acho injusto falar todos nós quando eu sei que eu não fui, não sou. E obviamente que deve ter pessoas aí também que estão assistindo que também não são e nunca foram. Mas eu vou ter que ler do jeito que está escrito. E não gostamos de reconhecer que erramos ou falhamos, mas Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pecamos todos os dias e carecemos da glória de Deus. Porque sem Deus e sem a sua glória, sem a sua graça, sem o seu Espírito Santo, sem a sua misericórdia, sem o seu perdão e sem a sua salvação, somos nada. Não conseguimos nada. E é por isso que precisamos de Jesus. Romanos 3, 23, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Falhamos em viver segundo o padrão divino. O primeiro passo que devemos dar para ter paz, alegria e contentamento é confessar nossos pecados. Oração do dia. O orgulho me impede de reconhecer que preciso de Ti, Senhor.
Ajuda-me então a perceber todos os dias que nada sou sem ti. O orgulho me impede de reconhecer que preciso de ti, Senhor. Ajuda-me então a perceber todos os dias que nada sou sem ti. Ajuda-me, Senhor, a perceber que nada sou sem ti. Ajuda-me a perceber que nada sou sem ti. Ajuda-me a não ser orgulhosa. Ajuda-me a reconhecer as falhas. Ajuda-me a reconhecer os meus pecados, para que eu possa desfrutar e continuar desfrutando da tua presença na minha vida, da tua vontade, do teu amor, do teu perdão, da tua salvação, porque reconheço que sem ti eu sou nada. Reconheço o quanto preciso de ti. E o desejo do meu coração neste dia é que você que está assistindo esse vídeo também possa reconhecer que você precisa desse Deus na sua vida e que tudo que você está buscando, essa felicidade, essa paz, essa alegria, elas entrarão juntos com Jesus para morar contigo e Ele vai cear com você e você com Ele e tudo se fará novo. É uma nova vida, gente, é um novo amanhecer, é um futuro o qual você hoje não tem, porque sem Jesus não existe futuro, só existe passado e presente doído, porque sem Jesus tudo dói mais. Fica na paz.